Os incêndios no Pantanal, que tem preocupado tanto as autoridades quanto os especialistas. Uma área equivalente a 4 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Veja só, já foi atingida pelo fogo no bioma só nesse ano de 2024. Essas queimadas, elas têm ameaçado, gente, toda a fauna e a flora daquela região. E a gente vai falar especificamente sobre os animais com a médica veterinária Paula Helena, ela que é coordenadora do grupo de resgate técnico animal do Pantanal. Teve lá na cidade de Corumbá, que é o QG das autoridades no Mato Grosso do Sul, e vai contar agora pra gente como é que tá o cenário, o que ela viu de cenas que chamaram a atenção dela e um pouco dessa realidade dos animais no Pantanal. Tudo bem, Paula? Obrigado pela conversa. Bom dia para você. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Conta pra gente um Estamos aí. pouquinho, Paula, que espécies estão ameaçadas lá no Pantanal, como é que é a realidade desses animais. A gente sabe que muitos desses animais acabam migrando para outros lugares quando tem os incêndios, e especialmente os répteis e anfíbios são aqueles que acabam mais afetados, né? Porque tem menor capacidade de escapar. Explica um pouquinho pra gente essas diferenças e também sobre as espécies, por favor. Então, nessas primeiras incursões do grupo, né, lá na região do Castelo, Paraguai-Mirim, que são algumas micro-regiões da região de Corumbá, que é onde, né, os incêndios estão mais intensos, nós encontramos répteis e anfíbios, principalmente ao entorno das baías, já consumidos pelo fogo. Infelizmente, são as primeiras espécies que sucumbem, seguidos aí, principalmente também das aves, que não necessariamente são atingidos diretamente pelo fogo, e sim pela fumaça, pela inalação de fumaça, principalmente. Também pudemos avistar aí uma grande é, imensidão de invertebrados, né, incinerados, porque a atenção para eles, que eles são base alimentar dos vertebrados, tá? Então eles servem como alimentação para esses animais. Então a cadeia vai acabando sendo diluída, né, ao longo aí da devastação pelo fogo. Vimos também animais que não foram atingidos diretamente pelo fogo, que é, no caso, está até aparecendo a imagem agora, de um casal de onças pintadas que estavam nesse curicho, ainda com resquício de água. No entanto, ao entorno dessa cena, a gente tinha lá os troncos em brasa ainda, né? Então, os animais eles estão circulando nas áreas aonde o fogo já passou, mas também estão presentes ainda na área onde o fogo está acontecendo. Por isso que o monitoramento se faz tão importante para que a gente tenha ao menos aí um tempo hábil, porque como as pessoas podem observar nas imagens, os acessos não são fáceis. Demoramos aí em torno aí de meia hora, 40 minutos, até mais que isso, em lugares onde os animais estão circulando. Então, o acesso às áreas é muito difícil. Vocês fazem Então, por andando, isso, Paula? a maioria das vezes, a gente chega de embarcação, né, e a equipe desloca a pé, basicamente. Então, teve uma área onde a equipe estava trabalhando que foram aí quase 2 horas de caminhada para chegar até o local. Mas Né? aí nesses locais, quando vocês chegam, para a gente poder entender, até porque tem muitos animais, você falou da onça pintada, eu vi uma imagem que me chamou a atenção de um jacaré também, que acabou carbonizado. Esses animais são animais, muitos deles ariscos, que eles obviamente não estão acostumados com a abordagem dos humanos. Como é que vocês fazem para tentar resgatar os animais feridos e fazer o tratamento a eles? Então, quando faz necessário a captura, a gente utiliza aí de técnica de deslocamento nesses locais e posicionamento, né? E o uso de zarabatanas, uso de projetor de dardo com pressão de CO2, são as formas que a gente consegue se aproximar dos animais e capturar.
na Aí maioria você, das nessas abordagens, você tem alguma imagem que você se lembra ou algum caso que ficou marcado para você de uma história de resgate de um desses animais que vocês conseguiram salvar a vida? Essas imagens que ficam fortes na cabeça da gente. 2024 nós não tivemos nenhum tipo de abordagem desse tipo ainda, né? Mas 2020 nós tivemos duas situações, foram as onças pintadas, as duas onças, né, que estavam com as patas muito queimadas, e também os queixadas, que era um bando inteiro, aonde os veterinários tiveram que escolher quem vivia e quem morria, porque era um bando muito grande e os animais estavam tão feridos que eles sequer ameaçavam, né, tentavam investir contra o grupo de biólogos e veterinários. Então foram duas cenas que foram bem marcantes e são cenas que motivam a equipe ainda hoje, né, porque esses animais foram deslocados, inclusive de embarcação, né, e também deslocados por via aérea. A gente vê aí as imagens que aparecem na tela, imagens até do Gustavo Figueiredo, do Pantanal. Essas são algumas das espécies que a Paula está falando para a gente, está contando sobre esse resgate que está acontecendo nesse momento lá no Pantanal, algo que chama bastante atenção, Paula. E dentre essas espécies, a gente tem a arara azul, a ariranha, a onça pintada, tem o cervo do Pantanal também, enfim, várias espécies que, muito embora algumas delas não estejam em extinção, elas acabam sendo ameaçadas porque tem que migrar para outro lugar e nessa migração tem que buscar comida, cria uma competitividade ali naquele bioma e acaba desestabilizando todo o sistema. A gente sabe que o Pantanal, inclusive, já mudou de temperatura, de clima, né? O bioma do Pantanal teve uma transformação de clima. Como é que deve ser a nova realidade quando, de fato, os incêndios forem controlados para essas espécies que estão em migração? Bom, na verdade, Pedro, fica bem difícil de ser mensurado, né? Os pesquisadores trabalham aí muito intensamente nos últimos anos, justamente para tentar projetar essas condições. O que sabemos é que aqui nós teremos muito, mas muito trabalho mesmo, inclusive os grupos específicos que nós temos que trabalham com as espécies símbolos aí, porque quando você defende uma espécie símbolo, você acaba defendendo, né, as demais que rodam em torno dela. Mas os trabalhos, principalmente dos grupos de conservação, que trabalham com espécies específicas, ele vem muito intenso aí desde 2020, para poder garantir a variabilidade genética e a distribuição desses animais aí no bioma que está tão pressionado principalmente pelas condições dos incêndios florestais. E por isso, justamente, o trabalho do grupo de resgates é tão importante. Pessoas como a Paula Helena, que está conversando com a gente, fazem a diferença para salvar os nossos bichos também, esse grande patrimônio que é a fauna brasileira. Paula, obrigado pela conversa, viu? Até mais. Obrigada a você, Pedro. Um abraço. Bom domingo a todos.